Olá, que a bênção do Senhor esteja sobre você que nos acompanha neste dia, nesta segunda-feira, dia 17, aqui no programa Voltemos ao Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Toritama. E é com imensa satisfação que nós estaremos compartilhando com você hoje uma reflexão na palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, que nos diz assim a palavra do Senhor: Estas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Pai bendito, nós oramos ao Senhor pedindo, confiados em Cristo Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, por meio da Tua palavra, nos fortalecendo, nos iluminando em meio a esse mundo, ó Pai, tão caótico, tão turbulento, esse mundo por meio do qual nós, enquanto transitamos nele, nós seremos por diversas vezes surpreendidos com a aflição, com a dor, com o sofrimento. E não existe outra forma melhor de lidarmos com isso, senão por meio do Teu Evangelho, por meio da palavra do Senhor que nos instrui, que nos orienta, que nos aponta o caminho que devemos seguir. E nós rogamos ao Senhor que nos conduza nesse dia para conhecermos a vontade do Senhor diante dessa realidade a qual nós sempre enfrentamos ao longo da nossa vida, a realidade da aflição e do sofrimento. Abençoa todos quantos estão nos escutando nesse dia, abençoa a cidade de Toritama, abençoa os comerciantes, aqueles que estão nos acompanhando na internet, que a bênção do Senhor esteja sobre todos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Aqui nós nos encontramos diante de um texto que, de modo muito claro e muito direto, ele vai tratar com a questão da aflição, do sofrimento, da angústia, a qual nós enfrentamos ao longo das nossas vidas. Enfrentamos por diversos motivos, mas aqui de modo restrito, de modo objetivo, o Senhor Jesus vai estar tratando com seus discípulos acerca do sofrimento que nós enfrentamos quando nós, enfim, temos que lidar com a ausência de alguém a quem nós amamos. E isso nós temos enfrentado de uma maneira tão terrível nesses últimos dias, aos quais temos perdido muitas pessoas que amamos, pessoas que admiramos, pessoas próximas de nós por conta dessa pandemia. Elas têm infelizmente chegado ao óbito devido às complicações em decorrência da Covid-19. E um texto como esse é um texto que nos traz ânimo, é um texto que nos traz um alento, uma consolação, nos traz paz, de fato, para enfrentarmos esse tipo de aflição ao qual nós temos lidado de uma maneira tão dura nesses últimos dias. O Senhor Jesus, ele está aqui nesse capítulo 16 do Evangelho segundo João. Ele está preparando o coração dos discípulos para que eles enfrentassem esse tipo de aflição, a aflição da ausência, a ausência justamente física dele, que eles haveriam de enfrentar. Os discípulos já estavam aqui por alguns anos caminhando com Cristo, estavam vendo os seus milagres, estavam vendo o ensino de Cristo, transmitindo-lhes o ensino da palavra de maneira muito clara aos seus corações. Cristo como o verdadeiro profeta, Cristo como aquele que nos aponta o caminho do Senhor, estava ensinando aos discípulos e estava instruindo-los ao longo de todo o seu ministério. Eles viram de fato a graça de Deus sendo manifesta de uma maneira gloriosa através do ministério de Cristo. E essa realidade certamente era uma realidade que haveria de pesar muito no coração dos discípulos. E Cristo, ele vai tratar essa questão com bastante empatia e vai instruí-los quanto a esse sofrimento que eles haveriam de enfrentar. E ele diz: olha, estas coisas os tenho dito. Que coisas são essas? São
questões relacionadas às perseguições que aqueles que estão em Cristo, eles sofrem em meio a esse mundo. O Senhor Jesus diz, olha, eles vão expulsar vocês das sinagogas, eles vão matar vocês, vocês serão odiados por conta do meu nome, por serem meus discípulos. E essa é um tipo de sofrimento que eles haveriam de enfrentar. E o maior de todos os sofrimentos que eles estariam ali se deparando com eles, os sofrimentos, certamente era o sofrimento de não terem mais o Cristo encarnado fisicamente ali presente com eles. E o Senhor Jesus diz, olha, eu estou já preparando vocês para esses tipos de sofrimento que vocês vão enfrentar. Eu estou preparando o coração de vocês, mas ele diz, olha, estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Antes, em vez de vocês ficarem inquietos, antes de vocês terem qualquer outro tipo de posicionamento, qualquer outro tipo de sentimento, qualquer outra coisa, vocês tenham isso, vocês tenham paz diante dessa realidade, desse sofrimento, da ausência que vocês vão estar enfrentando, ausência física, mas Cristo haveria de estar presente com eles todos os dias através do seu Espírito que ele haveria de enviar, como ele mesmo diz aqui nesse texto, para que estivessem com seus discípulos, para que continuassem instruindo-lhes quanto ao caminho do Senhor. E o Senhor Jesus diz, olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim, para que vocês... a mente de vocês esteja em paz, o coração de vocês esteja em paz, para que vocês estejam de fato desfrutando da verdadeira paz. Ele diz, olha, no mundo passais por aflições, vocês vão enfrentar a aflição, aflições de diversas naturezas. Aqui o texto, como nós falamos, se remete ao sofrimento e à aflição em decorrência por sermos chamados pelo o nome de Cristo, pelo o nome do Senhor, por sermos cristãos, por sermos alguém que crê em Cristo, nós haveremos de ser também perseguidos, assim como os discípulos foram, assim como a igreja do Senhor Jesus foi, e assim será até que Jesus raie nas nuvens, na sua segunda vinda, e estabeleça plenamente o seu reino, banindo os homens maus da face dessa terra, destruindo, julgando Satanás de uma vez por todas. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos passar por aflições. E o Senhor Jesus diz, mas tenham um bom ânimo. Em meio à nossa dor, em meio ao sofrimento, o Senhor Jesus, ele é aquele que se importa, ele é aquele que tem empatia conosco. Certamente eu não sei o que é que você está passando, qual é a natureza do sofrimento a qual você vem enfrentando. Nós certamente supomos alguns sofrimentos, como a perda de pessoas em decorrência dessa pandemia, a crise econômica que é avassaladora e a qual todos nós estamos enfrentando, mas pode ser que você tenha outros tipos de sofrimento a qual você esteja se deparando com eles nesse momento, outros tipos de angústia e situações que de alguma forma têm desanimado o seu coração, ou de alguma forma têm tentado, têm trazido efeitos de que de alguma forma aflige a sua fé em seu coração. E o Senhor Jesus nos diz neste dia para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós tenhamos um novo fôlego, para que nós não venhamos desmaiar em nossa fé, mas para que nós venhamos a continuar seguindo, caminhando pela fé e com bom ânimo. E esse ânimo é aquele ao qual nós encontramos na palavra de Deus. Esse ânimo que nós encontramos é o ânimo que está aqui de modo muito claro sendo nos dito no final desse versículo 16, quando o Senhor Jesus nos diz, eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele venceu, e porque ele venceu, aqueles que nele estão, eles também vencerão. Em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para eles o que eles aguardam é a expectativa, de fato,
de uma eternidade com Deus, de uma eternidade com Cristo, de uma eternidade desfrutando das bênçãos celestiais. E o Senhor, de fato, Ele se importa com cada um de nós. Ele se importou de uma forma tão profunda que Ele foi até a cruz e pagou o preço, o mais alto preço pelos nossos pecados. Ele sofreu ali na cruz do Calvário. E certamente a mensagem da cruz é uma mensagem central para a vida cristã, para todos nós que enfrentamos o sofrimento. O apóstolo Paulo, ele quando vai tratar com a igreja de Coríntios, lá no 1 Coríntios 2:2, ele vai dizer: porque nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Diante do sofrimento, nós precisamos nos lembrar disso, nós precisamos nos lembrar da cruz de Cristo, nós precisamos nos lembrar de que aquele que jamais conheceu pecado, o Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu o que haveríamos de esperar nós outros, pecadores que somos, senão de enfrentarmos o sofrimento ao longo da nossa vida. E como esse texto nos ajuda, um texto como esse da carta aos Coríntios: porque nada me propus saber entre vós senão Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz precisa ser uma mensagem central em nossas vidas. Para nós enfrentarmos o sofrimento, nós precisamos sempre nos lembrar da mensagem da cruz, nos lembrar de que aquele que fez o mundo, aquele que criou todas as coisas, Ele sofreu na cruz do Calvário por nós. Então, se Ele sofreu, o que é o nosso sofrimento diante daquilo que Ele já sofreu em nosso favor? E isso nos dá ânimo, porque Cristo nos diz que Ele venceu o mundo na cruz do Calvário, como está escrito lá em Colossenses. Ele triunfou sobre os principados e potestades, os expondo à vergonha. Na cruz, ali o Senhor Jesus, Ele venceu pagando o preço pelos nossos pecados. Em sua primeira vinda ao mundo, o Senhor Jesus, Ele veio e Ele sofreu o mais pesado castigo por amor a nós. Ele suportou a cruz, Ele veio e suportou os espinhos em suas mãos. A cruz, Ele suportou-la toda por amor a mim, por amor a você. E Ele nos diz nessa tarde: tenha bom ânimo, que possamos ter bom ânimo diante dos sofrimentos e das aflições a qual nós enfrentamos. Ele, aquele que é o Rei de todo o universo, o Senhor da glória, quando Ele veio ao mundo, Ele não foi para um trono, mas Ele foi para a cruz. Ele veio e sequer havia um berço de ouro para Ele, mas Ele foi colocado em uma manjedoura, não havia lugar para eles na hospedaria. E dessa forma o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, e desde o seu nascimento Ele sofreu por nós. E o sofrimento de Jesus, atente bem para isso que eu vou dizer a você nesse dia, para que você tenha bom ânimo. O sofrimento de Jesus torna possível o fim do nosso sofrimento. É por meio do sofrimento que Ele enfrentou, que Ele estava para se deparar diante dele, aqui quando Ele estava instruindo os seus discípulos acerca da realidade que Ele haveria de enfrentar a cruz. Foi por meio dos sofrimentos dele que hoje nós temos a esperança de que o nosso sofrimento um dia vai ter fim, porque Ele na cruz do Calvário, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, a destruição foi destruída, o tormento foi atormentado, a condenação foi condenada, a morte morreu, a mortalidade foi feita mortal. Ali na cruz do Calvário, como diz John Owen, nós vemos a morte da morte na morte de Cristo, através daquele alto preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário. E nas adversidades são tempos de oportunidade, tempos de aflição, tempos de dor, de sofrimento, são
tempos de oportunidade, são tempos de crescimento, são tempos em que nossa fé ela é amadurecida, a nossa fé que é provada, como que o ouro ele é depurado em uma fornalha de fogo, assim também a nossa fé, o nosso coração, ele passa por transformações em meio às adversidades, em meio aos sofrimentos. E nas adversidades, Deus grita aos nossos ouvidos, em meio aos momentos de paz, de tranquilidade. É como se Deus estivesse sussurrando aos nossos ouvidos. Mas na adversidade, na dor, no sofrimento, a percepção que nós temos é de como que se o Senhor estivesse gritando aos nossos ouvidos. E nesse dia Ele proclama a sua palavra aos nossos corações, dizendo: olha, no mundo vocês vão passar por todas essas coisas, por todas essas dores, por todas as aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor Jesus venceu. Mais uma vez nós dizemos, se Ele venceu, nós também venceremos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Portanto, diante do sofrimento, guarde essas palavras em seu coração. Deus pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. E isso é de fato algo glorioso. Bendito seja o Senhor. Ele é aquele que pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. Veja que era justamente isso que se passava certamente na mente dos discípulos. Que situação tão difícil o Senhor vai passar por ela. Pedro mesmo chegou a dizer: Senhor, jamais te aconteça isso. E o Senhor Jesus é levado a exortar Pedro, a repreender Pedro, dizendo: arreda, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E o Senhor, nosso Deus, para a glória do seu nome, para a glória da sua sabedoria, tornou aquele patíbulo de horror, tornou aquela cruz, que era um motivo de maldição, em algo que trouxe a salvação eterna aos homens que andavam perdidos, aos homens que em suas aflições não poderiam encontrar paz, não poderiam encontrar nenhuma luz. Agora nós temos a verdadeira luz, nós temos a verdadeira paz em Cristo Jesus, nós temos aquilo que nós, certamente em nossa alma, nós anseiamos enquanto enfrentamos o sofrimento. Certamente muitas vezes nós não entendemos o sofrimento, mas mesmo não entendendo o nosso sofrimento, não entendendo o porquê muitas vezes nós estamos passando por determinadas situações, por determinadas aflições, mas uma coisa eu lhe digo nesse dia: nós podemos encontrar paz, nós podemos encontrar paz em meio ao sofrimento. E esta paz é a paz que Cristo nos dá. Ele diz: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz diferenciada, é uma paz que apenas aqueles que andam pela fé podem recebê-la em seus corações. E essa paz nós podemos tê-la em meio à aflição. Mesmo que nós não entendamos a razão daquilo porque nós estamos sofrendo, ainda que tenhamos alguns indícios, de modo geral, nós sabemos que nós sofremos nesse mundo porque é uma consequência daquilo que foi ocasionado na queda do homem, quando o homem, enfim, caiu no jardim do Éden em pecado, a terra passou a produzir cardos e abrolhos. Mas nós queremos ter outras razões para sofrimentos específicos que nós enfrentamos em nossa vida, mesmo que nós não tenhamos essas respostas de modo objetivo, mas nós podemos ter paz. Muitas das coisas as quais nós enfrentamos em meio ao sofrimento, o Senhor mesmo nos diz: olha, você não sabe o que eu estou fazendo agora, lá na frente você vai saber. Talvez nós venhamos a saber apenas na eternidade, mas uma coisa é certa: nós podemos ter paz desde já, a paz que brota do Evangelho, a paz que brota daquilo que o Senhor nos garante na sua palavra, aquilo que Ele nos garante na sua palavra. O Evangelho, ele nos ajuda a compreender tudo o que nos é necessário para enfrentarmos o sofrimento. Quando nós sofremos, nós aprendemos a ser como Cristo. Quando nós sofremos, nós somos lapidados pelo Senhor.
O sofrimento, o Senhor, pela sua infinita sabedoria, Ele tem a capacidade de moldar o nosso coração, de quebrar muitas vezes o coração endurecido, o coração talvez de pessoas que estão nos ouvindo nesse dia, que jamais deram a mínima para o Evangelho, a mínima para Cristo, a mínima para a sua palavra, jamais tiveram consideração por Deus, e de repente vem o sofrimento, vem a dor, vem a angústia, e eles então passam a refletir sobre a necessidade que tem de Deus. Eles passam então, você pode então passar a refletir sobre a necessidade que você tem de se arrepender dos seus pecados, de crer em Cristo, de crer na sua palavra. Então veja, muitas das vezes o sofrimento, ele é algo de uma natureza benéfica, transformadora, é algo que nos conduz muitas vezes, é um instrumento de Deus para nos conduzir até Ele, para nos conduzir ao arrependimento, para nos conduzir a um coração e um posicionamento de humildade, para quebrar a soberba dos nossos corações, para quebrar a soberba dos nossos corações. Portanto, a palavra do Senhor nos diz: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, conforme está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, verso 2. Considerai motivo de júbilo, de alegria, passar por provações, por tribulações, porque a cada momento nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, lapidados pelo Senhor, e nós estamos absolutamente convencidos de que os nossos sofrimentos desse tempo presente não são nem de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada em Cristo Jesus, a Canaã celestial, a eternidade. O sofrimento que nós enfrentamos aqui, a aflição, a dor, a angústia, por conta da ausência de pessoas que amamos, por conta de crises financeiras, por conta de pandemias, por conta de inúmeros motivos. Os sofrimentos que nós enfrentamos aqui não são nem de se comparar com a glória que em nós, aqueles que estão em Cristo Jesus, há de ser revelada. Portanto, tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Eu não sei qual é o seu sofrimento nesse momento. Talvez seja um sofrimento diferente de todos aqueles aos quais nós mencionamos nesse dia. Mas de uma coisa eu sei, Jesus venceu. E se Ele venceu, nós também podemos vencer. Nós venceremos, nós já somos mais do que vencedores. Seja um vencedor nesse dia. Venha a Cristo pela fé. Seja um vencedor, seja alguém que tem paz, seja alguém que pode ter o verdadeiro ânimo. Vindo a Cristo pela fé. Que Deus te abençoe, querido ouvinte da palavra do Senhor, que Ele aplique de maneira poderosa a sua palavra, conduzindo a uma caminhada pela fé, a uma caminhada em paz, a uma caminhada que mesmo em meio às aflições você possa ter bom ânimo, tendo o seu coração firmado em Cristo, aquele que venceu. Amém.